A noite brilhava com luzes douradas, um cenário preparado para riqueza, poder e mentiras refinadas. Convidados em trajes brilhantes vestidos e smokings elegantes encheram a mansão Collins, erguendo seus copos bem alto para o aniversário do bilionário Richard Collins. À primeira vista parecia uma celebração de amor e sucesso. Mas para Victoria Collins, esposa de Richard por 10 anos, foi a noite em que seu mundo começou a ruir. Victoria se vestiu com cuidado, seu longo vestido prateado abraçando seu corpo, escondendo o pequeno segredo que só ela conhecia. 3 meses em uma gravidez milagrosa após uma década de espera, ela passou anos suportando rumores de ser estéril, carregando o peso da infertilidade sozinho. Richard tornou-se distante, frio, passando tardenoites no escritório. Ele ainda não sabia a verdade. Victoria havia planejado contar a ele hoje à noite seu aniversário, na frente das pessoas que uma vez a enganaram. Ela imaginou o rosto dele quando ela lhe entregou a pequena caixa de veludo contendo um bilhete escrito à mão e a foto da ultrassonografia. Seu coração se encheu de esperança. Mas quando as portas do grande salão se abriram, a esperança de Victoria se desfez. Richard entrou não ao lado dela, mas com seu braço orgulhosamente ligado a Selena Gray, sua jovem secretária. Selena usava um vestido carmesim que brilhava como fogo, seu sorriso desafiando qualquer um a questionar sua presença. Suspiros se espalharam pela sala. Câmeras dispararam. Sussurros se intensificaram. Victoria ficou paralisada, a caixa de veludo apertado em sua mão. Helen, sua melhor amiga, tocou seu ombro e sussurrou: "Fique forte." Mas por dentro o peito de Victoria apertou, sua garganta queimou de humilhação. Por 10 anos, ela esteve ao lado de Richard, apoiando-o através de cada guerra empresarial, cada escândalo. E esta noite, em seu aniversário, ele escolheu coroar outra mulher. Richard fez um brinde, alheio à tempestade que se formava no coração da esposa. Agradeceu aos convidados, elogiou a sua equipa e deixou Selena pairava ao seu lado como uma rainha. As palavras cortavam mais fundo que facas. Os dedos de Victoria roçavam o veludo caixa em sua bolsa. Ela pensou na pequena vida crescendo dentro dela. Aquela Richard não sabia. Daniel Harris, um velho amigo de Victoria e um advogado perspicaz, observou de um canto. Ele notou a rigidez nos ombros de Victoria, o vazio em seu sorriso. Ele também notou a maneira como Selena inclinou-se para perto de Richard, sussurrando como se já o possuísse. A música aumentou. Os lustres brilharam e a traição tornou-se impossível de ignorar. Alguns convidados desviaram o olhar, envergonhados. Outros olhavam com cruel fascínio. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, Victoria sentiu-se invisível para si mesma. Próprio marido. Sua mão tremia enquanto segurava a caixa de veludo. Esta noite deveria ser sobre alegria, sobre dar Richard o dom da paternidade. Em vez disso, ela ficou agarrada a um segredo enquanto seu marido ostentava a traição diante do mundo. As lágrimas turvaram sua visão, mas ela se recusou a deixá-las cair em público. Como ela deslizou silenciosamente em direção à sacada, os olhos de Selena a seguiram. Um olhar lento e frio, um sorriso surgiu nos lábios de Selena porque ela já tinha um plano para apagar Victoria para sempre. E em apenas algumas horas, o sangue mancharia a propriedade Collins. Orizos e música da gala ecoaram fracamente pelos corredores de mármore, enquanto Victoria entrava na sala privada, sala de espera acima do salão de baile. Longe do brilho e das câmeras, ela pressionou a palma da mão contra o estômago, sentindo a pequena vibração que só ela sabia que existia. Por 10 anos ela orou por esse milagre. Por 10 anos ela suportou silêncio, agulhas, tratamentos e lágrimas. Agora, finalmente, ela carregava o filho de Richard, um filho que ele tanto desejava, mas que havia desistido de acreditar que um dia chegaria. Ela sentou-se lentamente, seu vestido prateado roçando no sofá de veludo. Sua bolsa repousava em seu colo. Dentro dela, a caixa de veludo que ela tinha preparado para esta noite. Dentro da caixa havia uma carta dobrada escrita com sua caligrafia delicada. Feliz aniversário, Richard. Depois de 10 anos, finalmente temos o presente que esperávamos. Você vai ser pai. Abaixo da carta estava a foto em preto e branco do ultrassom do bebê. Victoria imaginou o momento inúmeras vezes.
Ela lhe entregava a caixa durante o brinde de aniversário. Ele a abria diante de todos e da sala explodiria de alegria. As pessoas que antes sussurravam sobre seus fracassos, em vez disso, aplaudiriam sua força. Mas isso, o sonho, se desfez no momento em que Richard entrou no baile com Selena agarrada ao seu braço. A humilhação ainda queimava. Victoria mordeu o lábio com força para não chorar. Ela não conseguia parar agora não. Hoje à noite não. Sua melhor amiga, Helen, entrou silenciosamente na sala. Victoria, você está bem? Ela perguntou gentilmente, ajoelhando-se ao lado dela. Victoria balançou a cabeça, forçando um sorriso. Eu vou ficar bem. Só preciso de um momento. Helena olhou para a bolsa no colo de Victoria, seus olhos se suavizando com a compreensão. Você ia contar a ele esta noite, você não estava? A garganta de Victoria se apertou. Ela sussurrou. Sim, eu pensei que esta seria a noite mais feliz da sua vida. A mão de Helen cobriu a dela. Ainda pode ser. Você só precisa escolher o momento certo. Não deixe que isso, mulher, roubou isso de você. As palavras deram a Victoria uma pequena centelha de coragem. Ela enxugou os olhos e inalou profundamente. Ela queria que Richard soubesse. Ela queria que o homem que ela amou por 10 anos olhasse para ela. Não através dela, mas não duvida em seu coração. E se ele já tivesse escolhido Selena? E se sua criança? Chegou tarde demais? Ela pressionou a mão contra o estômago novamente, sussurrando suavemente para a vida dentro dela. Você é minha esperança. Você é a razão pela qual não vou desistir. Lá embaixo, aplausos explodiu quando Richard levantou o copo para outro brinde. Selena estava perto, sorrindo presunçosamente, agindo como se já pertencia. Victoria ficou de pé, sua resolução vacilante, mas inabalável. Ela agarrou a caixa de veludo mais apertada, determinada a voltar para o baile e lembrar Richard quem ela era. Não apenas sua esposa, mas a mãe de seu filho ainda não nascido. O que ela não sabia era que Selena já havia planejado garantir que Victoria nunca tivesse a chance de revelar seu segredo. A gala rugiu abaixo, mas Victoria continuou ela mesma, segurando a caixa de veludo na mão. Ela sussurrou silenciosamente para seu filho ainda não nascido, prometendo que não deixou que a humilhação a quebrasse. Com determinação, ela deu um passo para trás em direção ao salão brilhante, pronta para revelar a verdade para Richard. Foi quando Selena apareceu na porta. A amante ficou ali, sorrindo docemente, seu vestido carmesim brilhando como fogo contra as paredes de mármore. Seus olhos examinaram a bolsa de Victoria, e um vislumbre de suspeita passou antes que ela rapidamente o disfarçasse com charme. Aí está você. Selena ronronou baixinho, a voz transbordando de leve preocupação. Todos estavam procurando por você. Eu estava preocupada que você não estivesse se sentindo bem. Victoria enrijeceu. A simples visão de Selena fez seu sangue ferver, mas ela forçou uma expressão educada. Eu só precisava de um pouco de ar. Ela respondeu. Selena inclinou a cabeça, estudando-a como uma predadora estudando presa. Por que não saímos juntos? A varanda tem a vista mais linda esta noite. Vai, acalme seus nervos. Victoria hesitou. Algo em seu íntimo lhe dizia que isso era errado. No entanto, o tom de Selena era quase desarmante, gentil demais para despertar conflito na frente dos convidados. Ela não queria causar uma cena, não esta noite. Não quando ela ainda segurava ao segredo mais importante de sua vida. A voz de Helen ecoou fracamente em sua memória. Não deixe aquela mulher roubar isso. De você. Respirando fundo, Victoria assentiu relutantemente. Tudo bem, só por um momento. Os lábios de Selena se curvaram num sorriso que não alcançou seus olhos. Ela estendeu a mão, guiando Victoria pelo corredor mal iluminado que levava para longe do salão de baile. O som de o riso e a música desapareceram, substituídos pelo eco oco de seus passos no chão de mármore. Enquanto caminhavam, Selena começou sua apresentação. Sabe, Victoria, eu sempre te admirei. Você tem sido uma esposa tão forte, de pé por Richard todos esses anos. Mas as pessoas mudam. O amor muda. Às vezes é melhor deixar para lá. O coração de Victoria apertou, mas ela permaneceu calma. Eu sou a esposa dele, Selena, e se você gosta, querendo ou não, Richard fez votos para mim.
Os olhos de Selena brilhavam com malícia escondida atrás do sorriso. Sim, mais votos. A solidão não acaba, não é? Ele fica mais feliz comigo. Você não vê isso? Por que se torturar agarrando-se a um homem? Quem não te quer mais? Victoria apertou o aperto em volta da caixa de veludo. Ela queria gritar para jogar a verdade na cara de Selena que ela estava grávida de Richard. A única coisa que Selena nunca poderia dar a ele, mas ela mordeu a língua. O momento tinha que ser de Richards, não de Selena. Eles chegaram ao portas da varanda, o vento noturno soprando enquanto Selena as abria. Além delas ficava o terraço tranquilo com vista para a escuridão jardins à beira do penhasco. A voz de Selena suavizou, quase terna. Venha, vamos respirar o ar juntos. Eu só quero paz entre nós. Victoria deu um passo à frente, cautelosamente, sua instintos a alertando, seu pulso acelerando. Atrás dela, os olhos de Selena endureceram, sua doce máscara deslizando para só um segundo. Ela não estava levando Victoria à paz. Ela estava levando-a à destruição. E em poucos minutos, varanda se tornaria o palco de uma traição mortal. O ar frio da noite chicoteava o terraço, carregando o aroma de rosas do jardim do penhasco abaixo. Victoria saiu para a varanda, agarrando a caixa de veludo perto para o peito. Ela olhou para o luar, controlando a respiração, lembrando-se do pequeno batimento cardíaco dentro dela. Esta noite, disse ela a si mesma, ela lutaria por sua família, não importa o que acontecesse. O quê? Selena a seguiu, seus saltos batendo suavemente contra o chão de pedra. Ela se encostou casualmente no corrimão, com um sorriso doce, mas com um olhar penetrante. Não é lindo aqui fora? Perguntou ela, gesticulando em direção ao penhasco. Tão quieto, tão pacífico, diferente do barulho lá dentro. Victoria assentiu levemente, embora um mal-estar percorreu seu corpo. O terraço estava isolado. Os sons do salão de baile agora eram um zumbido distante. Ela se virou para sair, mas Selena bloqueou seu caminho com um passo gracioso. Victoria. Selena começou suavemente, com o tom transbordando falsa simpatia. Por que se apegar a um homem que não te ama mais? Você não entende. Você só está se torturando. Victoria estreitou os olhos. Ela apertou a caixa de veludo com mais força. Richard é meu marido. Você pode pensar que o roubou, mas nunca me substituirá. Nunca tirará o que carrego dentro de mim. Por um breve instante, a compostura de Selena vacilou. Seus olhos se voltaram para a barriga de Victoria, com a compreensão passando rapidamente neles. Você está grávida? Ela sussurrou. Os lábios de Victoria se curvaram num sorriso mais fraco e desafiador. Sim, e amanhã Richard saberá. Raiva explodiu por trás do sorriso pintado de Selena. O pânico se misturou com o ciúme em seu peito. Ela não podia permitir que aquela criança existir. Não quando isso significava perder tudo o que ela havia planejado. Com uma mudança repentina, Selena se aproximou, fingindo segurar o braço de Victoria como se estivesse sendo gentil. Mas seu aperto ficou frio, forte. Richard não precisa de você mais. Selena sibilou baixinho, e ele nunca mais o fará. Antes que Victoria pudesse reagir, Selena empurrou. O mundo se inclinou. O céu girou. O grito de Victoria rasgou através da noite enquanto seu corpo se chocava contra a borda de pedra e caía na escuridão abaixo. O som dela corpo batendo nas pedras foi abafado pela música de dentro, mas Selena gritou dramaticamente, agarrando o corrimão. Socorro! Ela caiu. Alguém ajude! Os convidados saíram correndo, ofegantes enquanto eles viram o vestido prateado de Victoria, esparramado nas rochas irregulares abaixo. O sangue escorria pela pedra, brilhando vermelho sob o luar. Richard passou por todos, com o rosto pálido. Victoria! Ele gritou com a voz embargada. Ele desceu correndo os degraus, com o coração batendo forte de terror. Quando a alcançou, ele desabou ao lado do corpo dela, abraçando-a. Seu rosto estava pálido, os lábios manchados de sangue. Não, não, por favor, fique comigo, implorou Richard, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas os olhos dela se fecharam, seu corpo mole em seus braços. Para ele. Ela parecia ter sumido. Selena apareceu acima, com lágrimas de crocodilo escorrendo enquanto sussurrava para a multidão. Foi um acidente. Ela escorregou. Eu tentei salvá-la. E naquele momento Richard acreditou na maior mentira de sua vida, que sua esposa grávida estava morta. Mas o que ninguém sabia era que o destino já havia escolhido um final diferente. A história de Victoria estava longe de terminar. Os gritos de Richard ecoaram na noite enquanto ele segurou o corpo inerte de Victoria contra o peito. Os convidados o cercaram, seus sussurros horrorizados se misturando ao som de sirenes, se aproximando à distância.
Sangue encharcava seu terno sob medida, espalhando um calor que parecia fogo contra sua pele. Mas enquanto Richard sofria, o destino estava silenciosamente tecendo um caminho diferente. Enquanto os paramédicos lutavam para chegar à mansão em meio ao trânsito, um pequeno grupo de moradores da estrada costeira próxima já tinha visto a queda. Entre eles estava Mary Thompson, uma viúva de quase 70 anos, com olhos bondosos endurecidos por anos de perda. Ela correu para frente antes que os guardas pudessem bloqueá-la. Ela ainda está respirando, disse Mary, gritou com urgência, ajoelhando-se ao lado de Victoria. Sua mão pressionou o pulso de Victoria. Era fraco, mas estava lá. Não temos tempo para esperar pela ambulância da cidade. Precisamos movê-la agora. Os guardas hesitaram, mas Marie e 2 pescadores da vila costeira levantaram Victoria cuidadosamente. Selena estava na sacada acima, suas mãos agarradas ao peito em falso horror. Mas seus olhos se estreitaram de raiva quando ela percebeu a esposa que ela havia tentado para apagar ainda estava vivo. Senhor, por favor. Um dos guardas pediu a Richard. Deixe os médicos cuidam disso. Richard, consumido pela dor e pelo choque, mal os ouviu. Ele balançou o corpo de Victoria, sussurrando desculpas entrecortadas. Sua visão turvou-se com lágrimas, e em sua mente ela já tinha ido embora. O grupo de Mary não esperou por permissão. Eles carregaram Victoria pelo caminho dos fundos em direção a um caminhão estacionado perto da estrada. Há uma pequena clínica perto da costa, disse Mary com firmeza. Se nós conseguir levá-la até lá, talvez ela tenha uma chance. Quando a ambulância oficial chegou à mansão, Victoria já tinha ido embora, levada para longe na parte de trás daquele velho caminhão, escondida dos olhos daqueles que acreditavam que ela morreu. Horas depois, dentro da mal iluminada clínica costeira, os médicos trabalhavam freneticamente. O ferimento na cabeça de Victoria foi grave. Seu corpo foi espancado, mas a criança dentro dela ainda lutava para sobreviver. O Dr. Patel, o médico-chefe da clínica, tomou a decisão. Não vamos perdê-la. Não esta noite. Maria permaneceu ao lado de Victoria durante toda a longa noite. Quando amanheceu, Victoria abriu os olhos brevemente, confusa. Sua voz um sussurro fraco. Onde estou? Você está segura, querida? Mary acalmou-a, penteando o cabelo para trás. Mas quando Victoria perguntou sobre Richard, sobre a mansão, suas palavras foram interrompidas, em fragmentos. O traumatismo craniano havia destruído sua memória, apagando a vida que ela conhecera. O Dr. Patel alertou gentilmente. A recuperação dela levará tempo. Ela pode nunca se lembrar de tudo. Maria olhou para a jovem frágil deitada à sua frente. Ela fez um voto silencioso. Então eu a protegerei até que ela esteja pronta. De volta à cidade, Richard assinou a sentença de morte certificado com as mãos trêmulas. Para ele, Victoria havia partido para sempre. Selena pousou a mão em seu braço, fingindo consolá-lo enquanto secretamente saboreava sua vitória. Mas a quilômetros de distância, em uma humilde aldeia à beira-mar, Victoria Collins ainda respirava, sem saber que seu filho logo seria sua única âncora na vida, e o mundo nunca mais seria o mesmo quando ela se lembrasse de quem realmente era. Na manhã seguinte à tragédia, a mansão Collins estava envolta em silêncio. Fitas pretas estavam amarradas nos portões de ferro, e a imprensa se aglomerava do lado de fora, exigindo respostas sobre a esposa do bilionário que havia caído para a morte. Lá dentro, Richard estava sentado em sua estudo, olhando fixamente para a certidão de óbito em sua mesa. Seu nome, sua assinatura, o selo final, tudo declarou que Victoria Collins havia partido. Ele não podia respirar fundo enquanto olhava para ela. A tinta estava seca, mas seu coração gritava que estava errada. Ainda assim, a evidência, o sangue e a queda, o corpo sem vida dela em seus braços, não o deixou outra escolha a não ser acreditar. Suas mãos tremiam enquanto ele servia a bebida, o copo tremendo antes que ele a virasse de um só gole. Selena entrou no escritório. Silenciosamente, vestida de preto como se fosse a viúva em luto. Seus saltos estalavam no chão de madeira polida. Ela se portava como uma rainha, sua presença ousada e desavergonhada. Richard, ela sussurrou colocando a mão sobre a dele ombro. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Estou aqui para você sempre. Richard fechou os olhos, a tristeza e a exaustão pesando sobre ele. Por um momento, ele se inclinou em direção ao toque dela, desesperado por conforto, desesperada por algo que anestesiasse a dor. Os lábios de Selena se curvaram em um sorriso vitorioso que ele não conseguia ver. Enquanto Richard se afogou em tristeza a quilômetros de distância, a vida se agitou em uma pequena clínica costeira. Victoria estava deitada em uma cama simples, o som de ondas passando pela janela rachada. Sua testa estava enfaixada,
Seu corpo fraco, mas seu peito subia e descia firmemente. Mary sentou-se ao lado dela, tricotando em silêncio, olhando para cima a cada poucos minutos para verificar sua paciente. Quando Victoria, agitada, com os olhos trêmulos e abertos, Mary estendeu a mão para ela. Você está segura agora, querida. Você teve uma queda terrível, mas você vai ficar bem. Victoria franziu a testa, seu olhar distante. Qued? Ela sussurrou. Sua voz estava rouca. Sua memória fragmentada. Eu não me lembro. O coração de Mary doeu. Ela já tinha visto isso antes. Trauma roubando a memória como um ladrão na noite. Não force, ela acalmou. Você só precisa descansar. Com o tempo, o que está destinado a voltar, voltará. Victoria tocou a barriga, instintivamente. Um leve chute a respondeu, e seus olhos se arregalaram com uma clareza repentina. O bebê? O bebê está seguro? Dr. Patel entrou naquele momento com um tom calmo, mas firme. Sim, seu filho ainda está com você. Batimentos cardíacos fortes. Vocês dois estão lutadores. Lágrimas brotaram nos olhos de Victoria. Ela não sabia seu nome, não sabia de onde ela veio, mas sabia que carregava vida dentro de si, e isso era motivo suficiente para continuar. De volta a Nova York, Richard estava diante de uma multidão de repórteres com o rosto encovado. Victoria Collins era o amor da minha vida, ele declarou com a voz embargada. A perda dela é algo de que nunca vou me recuperar. Câmeras dispararam, perguntas foram gritadas, mas Selena interveio graciosamente. Aquele sorriso protegendo-o, tocando-o parceira perfeita. E assim o mundo lamentou uma mulher que ainda estava viva. Mas escondida pelo mar, uma esposa esquecida carregava a criança que um dia mudaria tudo. O ar do mar era salgado e fresco, carregando os gritos das gaivotas sobre a pequena vila costeira. Durante semanas após sua queda, Victoria permaneceu sob os cuidados de Mary na modesta clínica. Sua memória ainda estava quebrada. Sua mente estava nebulosa, mas seu corpo se curava lentamente. Cada dia em que ela tocou a barriga, firmando-se na única verdade que não conseguia esquecer. Ela estava grávida. Maria tornou-se sua guardiã, cuidando dela como uma filha que ela nunca teve. Você... Não preciso me lembrar de tudo agora, disse Mary gentilmente enquanto caminhavam pela praia arenosa certa manhã. Às vezes a vida nos dá a chance de recomeçar. Talvez seja isso que você precisa. Victoria olhou para o horizonte, seus olhos incertos. Mas quem eu era antes disso? Eu era feliz. Alguém me ama. Mary apertou a mão dela. Alguém deve ter amado, querida. Mas mesmo que o passado fosse dolorosa, essa pequena criatura dentro de você é a prova de que você ainda tem um futuro. Meses se passaram. A gravidez de Victoria avançou, e os moradores passaram a conhecê-la como uma mulher tranquila e graciosa, que vendia produtos artesanais no mercado e cantava suavemente para seu filho ainda não nascido. Ela riu com as crianças da aldeia, ajudou a consertar redes e encontrou conforto na vida simples. No entanto, no fundo, sempre havia uma dor oca, um vazio que ela não conseguia nomear. Enquanto isso, nas torres de vidro de Nova York, Richard se enterrou no trabalho, mas nada apagou a imagem assustadora da queda de Victoria. Selena permaneceu por perto, alimentando-se da dor dele como um parasita. Ela sussurrou promessas de conforto, assegurando-lhe que ela era tudo o que lhe restava. Lentamente Richard se apoiou nela, não por amor, mas por de desespero. Em galas de caridade, Selena agarrava-se ao seu braço enquanto os flashes das câmeras disparavam. Para o público, ela era a mulher que apoiou o bilionário enlutado. A portas fechadas, ela sussurrou veneno em seu ouvido. Você precisa para seguir em frente, Richard. Victoria não gostaria que você se afogasse no passado. Ela se foi. Eu estou aqui. Mas não importa o quanto Selena tentava consolidar seu lugar, mas os olhos de Richard frequentemente se voltavam para o lado vazio da cama à noite. Ele agarrou a aliança de Victoria, olhando para ela em silêncio. A culpa o encarou. Uma culpa que Selena jamais poderia apagar. De volta à vila costeira, a vida estava prestes a mudar para sempre. Em uma tempestade de noite, as ondas batiam violentamente contra as rochas enquanto Victoria entrava em trabalho de parto. Mary e o Dr. Patel ficaram ao lado dela guiando-a em cada momento doloroso. Horas se passaram até que o choro de um recém-nascido encheu o pequeno quarto. Victoria, encharcada de suor e lágrimas, embalou seu filho pela primeira vez. Os dedos minúsculos dele envolveram os dela, e algo no fundo do seu coração se agitou. Um amor feroz e inquebrável. Lucas, ela sussurrou. Seu nome é Lucas. Mary sorriu calorosamente. Ele é forte, assim como sua mãe.
Embora ainda não soubesse quem ela tinha sido, Victoria sabia de uma coisa com certeza. O propósito estava claro agora. Ela viveria, lutaria e protegeria o filho, não importa o que acontecesse. E enquanto Richard lamentava a perda de sua esposa que ele pensava ter ido embora, Victoria estava começando a vida que um dia a traria de volta para ele. 3 anos passou na pequena vila costeira, e a cada estação, a vida de Victoria se transformava. Sua memória não tinha retornou, mas construiu algo novo a partir das cinzas de seu passado esquecido. Ela não era mais a mulher frágil que chegou quebrada e ensanguentada. Agora ela era mãe. O pequeno Lucas caminhava ao seu lado, sua risada ecoando pelas ruas de paralelepípedos do mercado. Seus olhos brilhantes e sorriso travessou lembrava aos aldeões a luz do sol depois da chuva. Ele era forte, curioso e cheio com energia ilimitada. Para Victoria, ele era sua âncora. Todas as manhãs, ela trançava seu cabelo, enrolou um chale em volta dos ombros e carregou cestas de pão feito à mão e bugigangas para o praça da aldeia. Ela trabalhava incansavelmente, vendendo o suficiente para sustentar a si mesma e ao filho. À noite, ela contava a Lucas histórias de ninar enquanto o embalava para dormir, sua voz firme e amorosa. O menino agarrava seu colar, ou pingente de prata que Maria havia guardado da noite da queda, como se fosse um tesouro. No entanto, mesmo em momentos de alegria, sombras persistiam. Às vezes, quando Lucas olhava para ela, Victoria sentia uma pontada de reconhecimento, como se seus olhos pertencessem a ela. Alguém que ela conheceu, mas a memória nunca retornou completamente. Enquanto isso, no horizonte da cidade de Nova York, a estrela de Selena Gay continuou a subir. Ela, vestida com vestidos de grife, compareceu a reuniões do conselho e apareceu em revistas como suporte de Richard Collins Sistema. Ela desempenhou perfeitamente o papel de uma companheira de luto, ganhando simpatia do público e influência entre os investidores. Mas a portas fechadas, a máscara de Selena caiu. Ela tinha Richard envolver seu dedo, explorando sua dor para aumentar seu controle. Ela sussurrou em seu ouvido sobre negócios, convenceu-o a assinar documentos e, lentamente, inseriu-se no Império Collins. Richard, você precisa me deixar te ajudar. Ela murmurou uma noite enquanto deslizava contratos sobre a mesa dele. Você tem carregado muita coisa desde a morte de Victoria. Deixe-me tirar um pouco do fardo. Richard, cansado e vazio, assentiu distraidamente. Seu coração ainda doía com a lembrança da esposa. Mas a persistência de Selena o deixou cansado demais para resistir. Ele assinou papéis sem questionar, sem nunca perceber quanto poder estava entregando. Para o exterior mundo, Richard parecia forte, seguindo em frente com Selena ao seu lado. Mas, na verdade, ele era um homem afogado em arrependimento, assombrado pelo fantasma de uma mulher que ele pensava ter perdido para sempre. E enquanto Selena saboreava seu crescente império, Victoria colocou Lucas na cama sob a luz de um único abajur. Ela beijou sua testa e sussurrou: Eu não sei quem eu costumava ser, mas agora sei quem sou. Sou sua mãe e isso basta. Os bracinhos de Lucas envolveram-me em volta do pescoço. Eu te amo, mamãe, ele murmurou sonolento. Victoria sorriu, seu coração inchado de amor e de uma dor inabalável que ela não conseguia nomear. Nem ela nem Richard sabiam que a criança que ela embalava era a peça que faltava de uma verdade que logo destruiria seus mundos. A vida na aldeia estava longe de ser fácil. Embora Victoria tenha encontrado paz na criação de Lucas, cada dia trazia novos desafios. Sua pequena barraca no mercado rendia pouco. Mal dava para comida e aluguel. Algumas noites, ela ia para a cama com fome só para garantir que o prato do filho estivesse cheio. Mesmo assim, ela sorria através do cansaço, sem nunca deixar Lucas perceber o medo dela. O menino tinha 3 anos agora, cheio de energia inquieta. Ele amava para correr ao longo da costa, perseguindo galhas e espirrando nas ondas. Victoria frequentemente o chamava. Seu coração disparava sempre que ele tropeçava. Protegê-lo tornou-se sua única missão. Você é o meu mundo inteiro, ela sussurrou, enquanto ela o abraçava após cada susto. Mas nem todos na aldeia eram gentis. Um grupo de cobradores de dívidas locais começou a assediar os comerciantes exigindo pagamentos por proteção. Uma tarde, Victoria arrumou pão em sua barraca. 2 homens se aproximaram, suas sombras se aproximando. Que barraca linda você tem aqui, um zombou. Tenha vergonha se algo acontecer com ele. Victoria enrijeceu-se, protegendo Lucas atrás de si. Eu não tenho dinheiro para isso. Por favor, deixe-nos em paz. O homem sorriu. Então talvez na próxima é hora de tomarmos outra coisa. Seus olhos se voltaram para Lucas antes que ele risse e fosse embora. O medo tomou conta ao peito, mas ela se manteve firme.
Não deixaria ninguém machucar sua filha. Naquela noite, Maria a incentivou a manter a cautela. Há perigo em todo lugar, minha querida. Mas lembre-se, a força não está no que você perdeu, mas no que você protege. Enquanto isso, em Nova York, rachaduras começavam a aparecer na fachada perfeita que Selena havia construído. Richard sentou-se em seu tarde da noite, olhando para uma pilha de relatórios financeiros. Algo não batia. Milhões haviam sido transferidos de uma conta para outra, escondida sob o disfarce de novos investimentos. Quando ele questionou Selena, sua resposta foi muito ensaiado. "Oh, Richard", ela disse com uma risada suave, roçando os dedos bem cuidados no braço dele. "Você é muito estressado por me preocupar com detalhes. Deixe isso comigo. Tenho lidado com tudo perfeitamente." Mas Richard não estava convencido. Pela primeira vez, a suspeita invadiu seu coração. Ele se lembrou de Victoria, sua honestidade, sua força silenciosa. Ela nunca escondeu nada dele. Selena, no entanto, parecia ter segredos que não estava disposta a revelar compartilhar. Naquela noite, ele sentou-se sozinho no escuro, segurando a aliança de casamento de Victoria na mão. Seu peito apertou com tristeza, arrependimento e uma nova pergunta inquietante. Teria ele confiado na mulher errada? De volta à Vila Costeira, Victoria se ajoelhou ao lado da cama de Lucas, observando-o dormir pacificamente. Sua pequena mão agarrou seu colar como se estivesse um escudo. Ela acariciou os cabelos dele, seu coração se enchendo de amor e medo ao mesmo tempo. "Eu vou te proteger, Lucas", ela disse. Sussurrou. "Custe o que custar." Nem ela nem Richard sabiam que suas batalhas separadas, a dela pela sobrevivência, a dele contra a traição, estavam prestes a colidir de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Nas torres brilhantes de Nova York, Richard Collins não era mais cego. Durante anos ele permitiu que Selena cuidasse seus negócios, afogado em tristeza e arrependimento, fraco demais para resistir à presença dela. Mas quanto mais ele estudava as finanças registros, mais ele percebeu o quão profunda era sua manipulação. Milhões tinham desaparecido. Os projetos pararam e os membros do conselho sussurravam pelas costas dele. Uma noite, Richard a confrontou em seu escritório. "Selena", disse ele com firmeza, "que transferências são essas? Porque o dinheiro está sendo transferido para contas no exterior que eu nunca aprovei." O sorriso pintado de Selena cintilou. Ela se inclinou para perto, tentando acalmá-lo com o charme dela. "Richard, você está muito estressado. Essas são transações de rotina. Acredite em mim, você não precisa para se perder nos números." Mas o maxilar de Richard se apertou. Pela primeira vez, ele empurrou a mão dela. "Não, eu quero respostas." Os olhos de Selena escureceram, mas ela rapidamente disfarçou sua irritação. Ela não podia se dar ao luxo de ficar com ele, para ver a verdade. Ainda não. Ela riu baixinho e beijou-o na bochecha. "Claro, querido. Vou preparar um relatório completo, amanhã. Hoje à noite não vamos brigar. Você precisa descansar." Richard assentiu relutantemente, mas a semente da dúvida estava plantado. No fundo, ele sabia que algo estava muito errado. Longe da cidade brilhante, na pacata Vila Costeira, Victoria estava enfrentando suas próprias batalhas. Os cobradores de dívidas retornaram ao mercado, suas ameaças mais altas, seus presença mais ameaçadora. Victoria tentou evitá-los, mas uma tarde eles encurralaram sua barraca. Lucas agarrou-se à saia enquanto se mantinha firme. "Você paga hoje", rosnou um dos homens. "Ou você não vende mais aqui." "Eu disse você, eu não tenho dinheiro", disse Victoria com firmeza, com a voz trêmula. "Deixe-nos em paz", disse o homem. Mão disparou, jogando sua cesta de pão no chão. Os pães se espalharam pela terra enquanto Lucas chorava para fora. A fúria cresceu no peito de Victoria. Ela agarrou seu filho e o abraçou. Seus olhos brilhando. "Toque-nos de novo", ela retrucou. "E você vai se arrepender." Os homens riram, divertidos com o desafio dela, mas eles recuaram por enquanto. Ainda assim, a mensagem era clara. O perigo rondava ela e Lucas. Naquela noite, enquanto ela se sentava perto do fogo, Mary falou gentilmente. "Você não pode viver com medo, Victoria. Você já sobreviveu ao pior. Seja lá o que a vida tirou de você, ela te deixou com força. Use-a." Victoria olhou para as chamas, sua mão descansando protetoramente sobre a cabeça de Lucas enquanto ele dormia. Ela não se lembrava de seu passado, mas ela sabia disso. Ela lutaria pelo filho com cada respiração que tivesse. Ao mesmo tempo, em sua cobertura vazia, Richard serviu um copo de uísque, mas não o bebeu. Ele olhou para a aliança de casamento de Victoria na palma da mão, seu reflexo no vidro.
O rosto de Selena o assombrava agora. Não com conforto, mas com desconfiança. Ele ainda não sabia, mas suas dúvidas sobre a luta de Selena e Victoria pela sobrevivência eram caminhos destinados a colidir, e nada mais seria o mesmo. Daniel Harris sempre confiou em seus instintos. Como um dos advogados mais respeitados de Nova York, ele já tinha visto sua cota de traições, mas nada o perturbava mais do que a morte de Victoria Collins. Ela tinha sido sua amiga na faculdade, uma mulher de graça e força silenciosa. Sua outono nunca lhe pareceu bem. E agora, com os rumores circulando em torno de Selena Gray, suas suspeitas só aumentaram. Mais tarde, certa noite, Daniel estava sentado em seu escritório, cercado por pilhas de documentos financeiros. Ele havia conseguido obter teve acesso aos relatórios trimestrais da empresa. O que ele descobriu foi alarmante. Milhões desaparecidos. Empresas de fachada aparecendo em paraísos fiscais. Todos assinados por Selena com a aprovação distraída de Richard. Isso não é apenas contabilidade desleixada, Daniel murmurou para si mesmo. Isso é roubo. Ele se recostou na cadeira, esfregando as têmporas. Pensou em Richard, de luto e cego, preso na teia de Selena. Se ao menos Victoria estivesse viva, ela teria percebido as mentiras. Mas então algo estranho chamou sua atenção. Um item enterrado profundamente em um relatório de despesas. Um pagamento para uma clínica costeira bem longe da cidade. Era pequeno comparado aos outros números, mas curioso. Por que a propriedade Collins estaria ligada a tal lugar? Daniel franziu a testa. Ele fez uma anotação para investigar. Enquanto isso, Selena estava ficando mais ousada. Ela desfilou na casa de Richard Braço em eventos sociais, sorrindo para as câmeras, desempenhando o papel de companheiro de luto que se torna parceiro leal. No entanto, nos bastidores, ela ficou nervosa. A reputação de Daniel a incomodava. Ela sabia que ele estava investigando e ela teve que silenciá-lo antes que ele encontrasse algo que ela não pudesse enterrar. Em uma reunião do conselho, Daniel a confrontou diretamente. Selena, você pode explicar as transferências para o exterior? Esses números não batem. O sorriso dela era de gelo. Daniel, eu acho que você está exagerando. Richard confia em mim. Talvez você devesse se concentrar nos seus próprios clientes. Richard mudou de assunto. Desconfortavelmente, a tensão pesada na sala. Pela primeira vez, ele olhou para Selena, não com fé cega, mas com inquietação. A quilômetros de distância, Victoria colocou Lucas na cama. Ele tinha 3 anos agora, curioso e brilhante, sua vozinha fazendo perguntas sem fim. Mamãe, onde está meu papai? Ele perguntou uma noite, seus olhos inocentes procurando os dela. Victoria congelou. Ela não tinha resposta. A memória de o rosto de Richard permanecia em flashes que ela não entendia. Olhos castanhos cheios de tristeza. Uma aliança de casamento que brilhava sob a luz. Mas o passado permanecia fora de alcance. Lucas tocou sua bochecha. Não fique triste, mamãe. Você me tem. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela o abraçava com força. Sim, querido, eu tenho você. Voltar na cidade, Daniel fechou o laptop e olhou para o bilhete que havia escrito. Clínica Costeira, distrito de Bayview. Algo lhe dizia que a resposta que ele procurava estava ali. E se seus instintos estivessem certos, a verdade abalar profundamente o mundo de Richard Collins, porque a esposa que ele pensava estar morta ainda pode estar respirando. Na manhã seguinte, Daniel saiu da cidade, deixando para trás torres de vidro e engarrafamentos por estradas sinuosas que levou em direção à costa. Seus instintos nunca o falharam, e o item de linha nos registros financeiros de Collins acena com sua mente. Por que as contas de um bilionário estariam vinculadas a uma pequena clínica em uma área de pesca? A poucas horas de distância? Ele estacionou perto de uma placa desgastada que dizia Clínica Comunitária Bayview. O prédio estava pintura humilde e descascada, janelas estreitas e o cheiro de água salgada vindo do porto. Lá dentro, ele conheceu o Dr. Patel, um homem na casa dos 50 anos com olhos cansados, mas mãos firmes. Estou pesquisando algumas irregularidades financeiras relacionadas à sua clínica, Daniel explicou suavemente. Só preciso saber se você teve alguma casos incomuns nos últimos 3 anos. A expressão do Dr. Patel se contraiu, cautelosa. Atendemos muitos pacientes, Sr. Harris. A maioria são pescadores, moradores de vilarejos, pessoas que não podem pagar os hospitais da cidade. Daniel inclinou-se. Não estou perguntando nomes. Você já tratou de alguém que chegou gravemente ferido, talvez de um cair. O médico hesitou. Seus olhos se voltaram para um arquivo antes que ele se recuperasse. As pessoas se machucam o tempo todo, do tempo. Os penhascos aqui perto são perigosos. Acidentes acontecem.
Daniel agradeceu educadamente, mas ao sair, ele notou a tensão na voz de Patel. Seu instinto lhe dizia que havia algo que o médico não estava dizendo. Enquanto isso, na pequena casa à beira-mar, Victoria estava arrumando enquanto Lucas brincava com conchas no chão. Ela fez uma pausa de repente. Suas mãos tremeram quando um flash atingiu sua mente. Um grande salão de baile, lustres brilhando e o eco de aplausos. Seu coração disparou. Mamãe! Lucas olhou para cima. Victoria agarrou a cabeça, fechando os olhos. A imagem se dissolveu em fragmentos. Uma voz masculina gritando seu nome. O som de vidro quebrando. A sensação de braços fortes ao seu redor. Por um momento, ela quase conseguiu ver o rosto dele. Então ele desapareceu, deixando apenas confusão. Ela afundou em uma cadeira sussurrando. Quem era ele? Porque sinto que alguém está faltando em mim. Mary entrou com um cesto de roupa suja e percebeu sua angústia. Outra lembrança? E perguntou ela gentilmente. Victoria assentiu. É como um sonho. Vejo flashes, mas nada claro. É como se alguém estivesse me chamando de volta, mas não sei quem. Mary se ajoelhou ao lado dela. Não force. A verdade virá quando você estiver pronta. Até lá, agarre-se ao que você tem agora. Seu filho, sua vida aqui. Isso é real. Victoria sorriu levemente, acariciando o cabelo de Lucas. No entanto, seu coração sabia que Mary estava errada. Visões não eram apenas sonhos. Eram pedaços de uma vida que ela havia perdido. Uma vida pela qual ela ainda ansiava, mesmo sem sabendo por quê. De volta à clínica, Daniel permaneceu perto do carro, olhando para as ondas do oceano quebrando contra os penhascos. Seus instintos sussurravam que as respostas que ele procurava não estavam nos números, mas nas pessoas, e talvez um pouco além do seu alcance, estava o maior segredo de tudo. Se ele continuasse cavando, poderia descobrir a verdade. Richard estava enterrado na dor. A esposa, que deveria estar morto, ainda estava vivo. O sol da manhã entrava pela pequena janela da casa, lançando luz sobre Victoria Arosto. Ela estava sentada à mesa, com as mãos envolvendo uma xícara de chá fumegante. Lucas brincava ali perto com blocos de madeira, zumbindo para si mesmo. Mas a mente de Victoria estava distante. Durante noites inteiras ela estava atormentada por flashes, imagens que surgiram sem aviso, um vestido prateado roçando no chão de mármore, a voz profunda de um homem chamando seu nome, uma caixa de veludo embalada em sua mão, e então a queda, escuridão, medo e sangue. Ela estremeceu, derramando o chá quando a visão a atingiu novamente. Lucas correu para o lado dela. Mamãe, o que houve? Victoria apertou a mão dela. Dedos nas têmporas, a voz trêmula. Está acontecendo de novo, querida. Vejo coisas que não entendo. Mary entrou com a preocupação estampada no rosto. O que você viu desta vez? Victoria, olhos cheios de lágrimas. Um homem estava chorando. Ele me abraçou. Implorou para que eu não deixá-lo. Não sei quem ele é, mas quando vejo seu rosto, meu coração dói, porque sinto que esqueci alguém que eu amo. Mary tocou seu ombro gentilmente. Talvez seja sua mente tentando se curar. Memórias têm um jeito de voltar quando o coração está forte o suficiente. Victoria olhou para Lucas, escovando seu cabelo com dedos trêmulos. Tudo o que sei é quem eu era antes. Eu era amado e não posso deixar essas memórias ficarem enterradas para sempre. A quilômetros de distância, Daniel Harris estava sentado em seu escritório, olhando para uma pasta fina que ele conseguiu obter. Ele havia retornado à clínica Bayview, sob o pretexto de revisar o financiamento de caridade e, embora o Dr. Patel permanecesse cauteloso, a persistência de Daniel valeu a pena. O funcionário discretamente lhe entregou um arquivo anônimo. Dentro havia um único registro de admissão hospitalar datado de 3 anos atrás. Nenhum nome foi listado, apenas as palavras mulher, quase 30 anos, traumatismo craniano grave da queda, estado de gravidez crítico. O pulso de Daniel acelerou. Ele sabia imediatamente quem descreveu. Victoria. Ele sussurrou com a garganta apertada. O registro continuou mencionando que mãe e filho sobreviveram. Daniel fechou os olhos, lutando contra a descrença. Depois de todos esses anos, depois de assinar a certidão de óbito, a esposa de Richard não havia morrido. Ela havia sido escondida vivo, criando um filho. Mas por que ninguém contou a Richard? Porque a clínica escondeu. Os instintos de Daniel gritou que alguém havia garantido que o desaparecimento de Victoria permanecesse em segredo. Naquela noite, Daniel sentou-se em sua mesa, alternando entre o arquivo e suas memórias dela. Ele se lembrou de seu riso na faculdade, sua gentileza, sua lealdade inabalável a Richard, mesmo quando outros duvidavam dele. A ideia de vê-la sozinha, esquecida, criando um filho sem a ajuda de ninguém,
encheu-o de raiva. Ele sabia que Richard merecia saber a verdade, mas o momento era tudo. Se Selena percebesse o que ele estava descobrindo, ela enterraria as evidências e talvez Victoria para sempre. Enquanto isso, no casa de campo, Victoria sentou-se na beira da cama de Lucas, cantarolando uma canção de ninar. Seu coração batia forte com o peso das memórias que o pressionavam para retornar. E enquanto Daniel se preparava para revelar a verdade, o destino se movia rapidamente, empurrando Victoria e Richard para mais perto do dia em que seus mundos colidiriam novamente. Daniel sentou-se em seu apartamento com os arquivos espalhados à sua frente, as evidências claras como o dia. Victoria Collins não havia morrido. Ela sobreviveu à queda, deu à luz um filho e viveu escondido todos esses anos. Cada instinto nele gritava para marchar até o escritório de Richard e contar-lhe tudo. Mas a hesitação o atingiu. Richard estava se afogando em culpa e tristeza por 3 anos. Se Daniel revelasse a verdade muito cedo, sem provas de que Victoria estava pronta para enfrentar o passado, poderia destruir os dois. E então havia Selena. Se ela pegasse vento do que Daniel sabia, ela destruiria a verdade antes que ela chegasse à superfície. Ele serviu um copo d'água, olhando para o horizonte de Nova York. O que eu faço? E murmurou para si mesmo. O telefone dele vibrou. Uma mensagem de Helen, uma velha amiga de Victoria. Ainda não consigo acreditar que ela se foi. Tem alguma coisa nela. Nunca pareceu certo. Daniel apertou o telefone com mais força. Ele não conseguiria carregar esse segredo sozinho por muito tempo. Mas o momento certo, ele lembrou a si mesmo, era tudo. Enquanto isso, longe da cidade, Victoria estava presa em uma batalha dentro de si mesmamente. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, ela sentou-se perto da janela com vista para o mar. As ondas quebravam violentamente contra as rochas. O mesmo som que assombrava seus sonhos há anos. Sua cabeça latejava, seu peito arfava e, de repente, as lembranças voltaram com mais força, mais rapidez, mais nitidez. Ela estava de volta à festa. Os lustres brilhavam acima. A música ecoava. Ela estava de vestido prateado, segurando uma caixa de veludo. Então o rosto apareceu. Richard. Pela primeira vez, clara e inegavelmente, ela o viu. Seus profundos olhos castanhos se encheram de tristeza e amor. Sua voz rompeu a névoa, gritando seu nome, Victoria. Ela sentiu os braços dele ao seu redor, quentes e desesperados, pouco antes de a escuridão engoli-la. Victoria ofegou, agarrando o peito enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O nome saiu de sua língua trêmulo, mas seguro. Richard Mary correu para o quarto. O que foi, criança? O corpo de Victoria tremeu. Eu o vi, um homem. Ele estava me abraçando, chorando por mim. Seu nome era Richard. Eu sei. O nome de Mary e os olhos se arregalaram. Ela sempre suspeitou que a jovem tivesse uma vida além da aldeia. Mas ouvir um nome essa descoberta confirmou isso. Então talvez você esteja mais perto da verdade do que pensa, disse ela suavemente. Victoria pressionou as palmas das mãos contra o rosto, emocionada. Se ele me amava, por que estou aqui? Por que fui deixada para trás? Mary acariciou seus cabelos suavemente. Talvez não fosse escolha dele. Naquela noite, Victoria ficou acordada, olhando para o rosto adormecido de Lucas. As feições da criança lhe tocaram o coração. Agora que se lembrava de Richard, perguntas atormentavam sua mente. Ele estaria vivo? Sabia sobre Lucas? Ainda a amava? Ou a teria traído? E à medida que suas memórias retornavam aos poucos, a tempestade que reuniria e destruiria 2 vidas estava começando a se formar. O mar estava calmo naquela manhã, mas o coração de Victoria batia como uma tempestade. Durante 3 anos ela viveu na costa aldeia, criando Lucas em segurança e silêncio. Mas agora, com o rosto de Richard claro em sua memória, as paredes ao redor de seu mundo frágil estavam rachando. Ela ficou perto da janela, observando seu filho perseguir gaivotas ao longo da costa. O riso de Lucas encheu o ar, mas o de Victoria, a mente estava pesada de perguntas. Quem era Richard de verdade? Ele sabia que ela estava viva? E se sabia, por que nunca veio buscá-la? Maria notou a mudança nela. Você tem estado inquieta, criança. Ela disse gentilmente enquanto dobrava os lençóis. Sua mente não está mais aqui. Você está em outro lugar. Victoria suspirou com a voz trêmula. Não consigo ficar escondida para sempre, Mary. Eu vi o rosto dele. Eu ouvi a voz dele. Eu sei o nome dele, Richard. CL está lá fora. Preciso saber por que minha vida foi destruída. E Lucas também merece respostas. Mary colocou a mão sobre o rosto-ombro. Se você for embora, nada mais será o mesmo. Você está pronto para isso? Victoria olhou para Lucas novamente, suas pequenas mãos jogando conchas na maré. Seu coração apertou. Eu não sei se estou pronta.
Mas sei que não posso continuar vivendo assim. Meia vida, meia verdade. Preciso encontrá-lo. Naquela noite, enquanto Lucas dormia pacificamente, Victoria arrumou uma pequena mala. Roupas, o pingente de prata que Mary havia guardado e a caixa de veludo que ela havia escondido por anos com o ultrassom e as cartas ainda dentro. Ela beijou a bochecha de Mary com lágrimas nos olhos seus olhos. Obrigada por me salvar, mas agora eu tenho que me salvar.